Vamos à palavra do nosso Deus, Lucas 9, 28 até o verso 36. Assim nos diz a santa palavra do Senhor. Cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e a roupa dele ficou de um branco brilhante. E eis que 2 homens falavam com ele, era Moisés e Elias, que apareceram em glória e falavam da morte de Jesus, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam caídos de sono, mas conservando-se acordados, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes começaram a se afastar de Jesus, Pedro lhe disse: Mestre, bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Porém Pedro não sabia o que estava dizendo, e enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu. E ficavam com medo ao entrar na nuvem, e dela veio uma voz que dizia: Este é o meu filho, o meu eleito, escutem o que ele diz. Depois daquela voz, perceberam que Jesus estava sozinho. Eles ficaram calados e naqueles dias não contaram nada a ninguém a respeito do que tinham visto. Vamos orar? Deus amado, obrigado por esta revelação. Obrigado, Senhor Deus, por este relato desta transfiguração de Jesus. Que pela bondade, graça e misericórdia do Senhor, que nós possamos também, ó Deus, compreender um pouco mais sobre esta revelação, sobre esta manifestação da glória de Cristo Jesus. E que ela possa trazer mais convicção a respeito da pessoa em quem nós temos crido. Jesus não era uma pessoa qualquer. Ele não foi uma pessoa comum. Ele era o Messias, ele era o Cristo, ele era o teu filho e continua sendo. Abençoa-nos, ó Deus, de modo que a nossa fé esteja cada vez mais firmada no Senhor Jesus. E que, compreendendo cada vez mais sobre quem ele é, nós possamos amá-lo cada vez mais. Por termos um Redentor tão gracioso, tão poderoso, alguém que cumpriu todas as profecias bíblicas do Antigo Testamento, e que nele a nossa fé esteja cada vez mais firmada, que a tua palavra possa trazer luz, direção, edificação, conforto, confronto e transformação dos nossos corações. Assim oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, é muito comum nós, quando nos referimos a respeito do Messias, nós afirmarmos que havia uma expectativa messiânica, e essa expectativa associava Jesus Cristo a uma personalidade política. Só que esse pensamento, ele não era padrão, vamos assim dizer. Ele não era de consenso geral, ou seja, ele era único. Certamente que com a queda da monarquia, quando nós temos uma mudança muito grande nesta configuração política de Israel, isso gerou no coração do povo judeu a expectativa de que o Messias, ele teria, dentre as suas muitas atribuições, esse aspecto político. Então eles passaram a associar a pessoa de Jesus a um líder político. Mas havia outras correntes de pensamento, de entendimento. Isso não era um pensamento único, e às vezes nós tratamos como se assim fosse. Mas dadas as circunstâncias, dado os componentes políticos, geográficos, a geopolítica que estava passando por grandes transformações naquele período, vinculou-se esta expectativa messiânica com esse Messias com atribuições de realeza, de poderes políticos, sobretudo diante da sujeição que o povo de Israel passou a ter ao Estado de Roma. Isso cresceu cada vez mais a necessidade de um Messias que viesse como o libertador, aquele que traria consigo estes elementos libertários de fazer de Israel
uma nação poderosa de novo, politicamente, economicamente, militarmente, como fora outrora. Pois bem, Cristo veio. E começamos a perceber que os relatos que temos do Novo Testamento, eles não vão assim já de pronto, descortinando tudo de uma vez. A revelação ela vai acontecendo gradativamente. Mais uma camada sobre a pessoa de Jesus acaba de ser aqui retirada. Mais um capítulo sobre a pessoa de Jesus está sendo construído para que os discípulos pudessem realmente entender que aquele homem não era um mestre, não era um educador como tinha muito naqueles dias, não era um profeta que trazia ensinamentos preciosos e interpretações precisas das Escrituras. Não, ele era mais do que isso. Então, Lucas, por exemplo, ele vai pavimentando este caminho e Mateus também o faz. De modo que o capítulo 9, ele amarra duas coisas muito importantes a respeito da pessoa de Jesus e a respeito dos seguidores de Jesus. Ele vai descortinar um pouco a respeito de quem Cristo é, e aqui vai ser revelado algo da sua pessoa que até então não foi feito, e vai amarrar isso a uma questão muito importante que é o discipulado bíblico. Essas duas questões, esses dois componentes, eles aparecem aqui no texto que nós lemos, tanto no anterior quanto no posterior. Então veja, quem é Jesus? Ele é mais do que um profeta. Ele é o Messias. Mas afinal de contas, ele foi ungido, e esse é o termo, Messias, ou ungido de Deus, não é? Ele foi ungido para qual missão? Os reis eram ungidos para cumprir essa missão. O sacerdote iria ali, fazia todo aquele protocolo, o consagrava como um rei, e o rei também tinha atributos pastorais. Por isso que era muito comum Deus exortando os reis como se eles fossem os pastores do povo. E Jesus é este Messias, ele foi ungido, mas a pergunta é, ungido para qual missão? Na perspectiva de muitos judeus, a missão política, libertador, de trazer de novo Roma a esse patamar de uma nação livre, de não estar debaixo de uma administração pagã, como estava acontecendo naqueles dias. Qual era a missão então do Messias? A missão de ser o redentor do seu povo. Mas não apenas de ser o redentor do seu povo, a missão de ser rejeitado por este povo. Essas coisas elas são muito, aparentemente assim, contraditórias. Ele é um libertador, mas ele é rejeitado. Ele não vai ser um rei amado, ele não vai ser um rei aclamado, ele não vai ser um rei em que as pessoas vão estender tapetes vermelhos para ele. Ele vai ser, sim, o libertador, mas ele vai sofrer fortes oposições a ponto de ser morto, de ser crucificado. Mas, irmãos, e aqueles que se dispõem a seguir a Cristo? Devem esperar que tipo de tratamento neste mundo? Se nós estamos falando do Cristo, se nós estamos falando de que ele foi ungido, ele é o Messias, a pergunta é, se nós nos dispomos a seguir a Cristo, que tipo de tratamento nós devemos esperar do mundo? Tapete vermelho estendido para nós, para a igreja? Certamente que não. Honrarias? Não. Ou será que nós deveríamos esperar o mesmo tipo de tratamento que foi dado a Jesus? É por isso que no texto a gente tem tanto essa perspectiva de Cristo como Messias, mas que ela está também atrelada à questão do discipulado. Veja, irmãos, a transfiguração que temos aqui, ela não pode ser desconectada da confissão de Pedro. Por que não? Porque Jesus ele faz uma pergunta: o que o povo está dizendo que é a respeito de mim? E aí nós temos o burburinho, até que vem aquela revelação que foi dada por Deus a Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora então nós temos mais uma confirmação a respeito do que Pedro acabara de dizer. Eu quero chamar a sua atenção para vários textos que está antes dessa passagem, para os irmãos entenderem o caminho que está sendo pavimentado para chegar neste momento dessa transfiguração de Jesus. Por exemplo,
no batismo de Jesus, houve uma cena emblemática, pois Jesus, ele havia sido batizado, e o texto diz que enquanto ele orava, é a mesma expressão que vai aparecer aqui, enquanto Jesus orava, ele foi se transfigurando. No texto de Lucas, capítulo 3, vai dizer que enquanto Jesus orava, o céu se abriu e o Espírito Santo veio como em forma de pomba e pousou sobre Jesus, e do céu bradou uma voz que dizia: "Este é o meu filho amado." Está lá em Lucas capítulo 3, verso 21 e 23. Você é o meu filho amado. Este é o meu filho amado. É Deus declarando a respeito da natureza do seu filho. Ele não é um homem qualquer. Ele não é um profeta qualquer. Ele é o meu filho. É o próprio Deus quem está dizendo isso. Depois nós temos em Lucas capítulo 4, nós temos na tentação de Jesus, Satanás ele chega levantando a seguinte questão: se tu és o Filho de Deus. Então esse tema a respeito da identidade de Jesus, ele vai ser também desenvolvido, vai ser também usado por Satanás a respeito da pessoa de Jesus. Se tu és o Filho de Deus, né, transforme, está lá em Lucas 4. Em Lucas capítulo 4, verso 40 a 41, diz que os demônios que saíam das pessoas, eles saíam gritando que Jesus era o Filho de Deus. Então notem vocês que desde o começo do Evangelho de Lucas, esse caminho sobre quem Cristo é vai sendo construído, pavimentado. É Deus dizendo, não é? É Satanás afirmando: se tu és o Filho de Deus. É os demônios também gritando que Jesus era de fato o Filho de Deus. E é duro isso, né? Porque às vezes nós não temos o que os demônios têm: convicção de quem Jesus é. Demônios têm muita convicção de quem Jesus é. Os crentes nem sempre têm. A nossa compreensão, ela é limitada. Os demônios têm essa certeza, não é? E aí então nós vamos para Lucas capítulo 7, e é João Batista agora que vai mandar os seus discípulos perguntar a Jesus: és tu aquele que estava para vir ou nós temos que esperar outro? Afinal de contas, quem és tu? Nós tínhamos expectativas, mas parece que as coisas não estão acontecendo do jeito que nós havíamos pensado, estabelecido. Em Lucas capítulo 9, verso 18, nós temos um relato de que entre o povo havia várias afirmações diferentes sobre quem era Jesus. Jesus está perguntando: o que é que o povo diz que eu sou? Aí as pessoas começam a dizer, uns dizem que é Jeremias, outros dizem que é isso, outros dizem que é aquilo. Ou seja, não tinha um consenso. As pessoas estavam comentando sobre ele, mas as afirmações que elas tinham a respeito de Jesus, elas não traduziam de fato quem era Jesus. Faltava essa convicção, faltava esse entendimento. Ele é o Filho de Deus, ele é o Messias. Isso não estava acontecendo, e Jesus vira para os seus discípulos e diz: e vocês? Quem diz que eu sou? Aí Pedro então, ele diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Isso foi uma revelação dada por Deus a ele. Então veja, meus irmãos, tais relatos, elas visam trazer esta convicção. E neste mesmo relato, é Jesus quem vai perguntar aos discípulos, e agora Jesus vai demonstrar que de fato ele é divino. Ele vai descortinar agora mais um capítulo, mais uma faceta muito importante. Não é apenas o que ele diz, o que ele fazia, os milagres que ele operava, mas eles vão ver algo que eles não viram antes. E é tão bonito quando a gente olha para o Monte da Transfiguração e você pega Êxodo 24 e Deuteronômio 18. Como que a Bíblia ela vai realmente se completando, e como que Jesus é aquele que realmente ele confirma todas as profecias do Antigo Testamento. De modo que a subida de Jesus ao monte, irmãos, em companhia de 3 pessoas, elas trazem à memória a figura de Moisés lá no Sinai, em Êxodo 24. É a nuvem que vem, é uma voz que surge, há uma luz que invade aquele ambiente, um temor que toma conta das pessoas. E
E é por isso que no Antigo Testamento, nuvens e luz resplandecentes eram considerados como sinais da presença de Deus. Você não tem informações assim, toda hora falando de nuvens. Não, porque elas tinham uma associação muito importante. Pensando em tudo isso, irmãos, vamos ao texto. Eu queria pensar com os irmãos a respeito da glória que confirma que Jesus é o Messias e que aponta para a cruz. 4 coisas aqui nesse texto. Vamos, a primeira delas está aí no verso 28. O que é que a Bíblia nos ensina? Ela diz que Jesus é o Filho que vive em perfeita comunhão com o seu Pai. Eu não poderia deixar de destacar isso. Jesus é Deus, Ele é ungido de Deus, Ele é o Filho com F maiúsculo mesmo, porque essa é a ideia, não é? Da sua divindade, da sua filiação com o Pai. E aqui a gente vai perceber aspectos muito importantes da vida de Jesus. Ele é alguém que vive em oração contínua, é alguém que demonstra continuamente essa dependência, essa sua comunhão com o seu Pai. O texto vai dizer que cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, e a pergunta é, que palavras? As palavras que nós temos no texto anterior, que fala sobre esta confissão de Pedro, que fala sobre a questão do discipulado, que fala sobre a missão de Jesus, de ir para Jerusalém, de morrer em Jerusalém, de ser crucificado em Jerusalém. Lucas usa aqui o termo 8 dias, diferentemente de outros textos, que vai dizer 6 dias depois, e há tradutores e comentadores que vai dizer que o fato de Lucas usar 8 dias é porque ele tem aqui como referência elementos do Antigo Testamento que estavam relacionados à questão do tabernáculo, das medições do tabernáculo, do período das purificações que se levava, por exemplo, para determinados tipos de doenças que existiam em Israel. Com isso, querendo chamar a atenção para um aspecto litúrgico desta manifestação da glória de Deus. Lucas, segundo alguns comentaristas, ele vai aqui neste relato trazer referências do tabernáculo, por exemplo. Por isso que quando Pedro diz, façamos 3 tendas, não é apenas levantar um barraquinho qualquer, parece que Pedro estava aqui tomado por essa ideia do que era o tabernáculo, do que acontecia no tabernáculo, da glória de Deus que descia naquele lugar, e as pessoas viam esta glória. Lembrando que o termo Shekinah, ela não aparece na Bíblia, ela vai ser usada por judeus para tentar traduzir este componente da glória de Deus que vai descendo sobre um determinado ambiente. Estas palavras aparecem aí nos versos 23 e 27, e é por isso que o verso 27 fala sobre as experiências que alguns haveriam de ter, que não passariam pela morte até que eles vissem o reino de Deus, e eles acabaram de ver a transfiguração. Algo que até então não aconteceu. Eles viram este reino glorioso de Deus na face de Cristo Jesus, onde o rosto dele, e não apenas o rosto, mas as roupas dele ficaram de uma brancura impressionante. Jesus subiu ao monte com o propósito. Lucas dá aqui um objetivo nesta ida ao monte. E esse monte, irmãos, deve ser entendido apenas como um lugar separado da vida normal. Um lugar separado da correria do dia a dia, um ambiente desprovido de distrações e que pudesse possibilitar a Jesus uma concentração absoluta, que pudesse possibilitar a Jesus um tempo de profunda comunhão com Deus, sem que ele pudesse ficar olhando que mensagem chegou, o WhatsApp tocou, eu tenho que responder aquele e-mail, alguém está me ligando, eu tenho que atender tal necessidade. É um ambiente de introspecção, de meditação, de reclusão. Um monte é isso aqui. Mas é interessante porque Lucas vai dizer que sempre que Jesus se propõe a orar, alguma coisa importante vai acontecer. Deus vai fazer alguma coisa. Então ele associa os momentos de oração com Jesus a questões importantes. Mais uma vez, antes de um momento crucial no ministério de Cristo, ele está orando. E as orações de Jesus, irmãos, elas introduzem novos estágios desse desvelamento do plano salvífico de Deus. Por isso, a referência a orar por 2 vezes, versos 28 e 29, e em um monte, vai preparando os leitores para uma iniciativa divina, para uma manifestação divina.
E é interessante, porque é comum nós avaliarmos o que as pessoas são baseada no que elas conhecem, no que elas retêm de informações sobre Deus. E levamos muito a sério o conhecimento de Deus, mas às vezes falhamos no quesito comunhão com Deus. É muito comum nós, às vezes, valorizarmos muito o que as pessoas dizem, o que elas afirmam, mas às vezes, irmãos, nós não valorizamos muito o anonimato. Valorizamos muito os holofotes. E às vezes, parece que a gente não valoriza muito entrar no quarto, fechar a porta e ter aquele momento de intimidade a sós com Deus. Gostamos, às vezes, da publicidade, valorizamos a publicidade, valorizamos os holofotes, valorizamos o que as pessoas dizem sobre nós. Mas elas não conhecem, de fato, quem nós somos. A nossa intimidade. E a gente fica chocado quando a gente toma conhecimento de determinadas coisas, que chega e diz, mas como assim? Como que ele foi capaz? Recentemente, a comunidade evangélica ficou assustada depois de uma confissão pública de um autor muito conhecido no Brasil, através dos seus livros, que é Philip Yancey, que confessou que mantinha uma relação extraconjugal 8 anos. 8 anos. Um pastor, crente, escritor, conhecido mundialmente, que afirmou, há 8 anos eu estou numa relação extraconjugal, escrevendo, fazendo coisas, como se nada tivesse acontecido. Então, nós precisamos tomar cuidado. Jesus, ele se afasta. Nós temos o relato, porque Lucas está dizendo que ele se afastava para orar. Momento de comunhão com Deus, momento de intimidade com Deus. E isso não precisa ir para os holofotes. O tempo que nós passamos com Deus não precisa ser jogado no ventilador. O tempo que nós temos com Deus não precisa ser postado. Eu orei tantos minutos hoje, eu orei o dia inteiro hoje, eu estou em oração há 3 dias, eu estou em oração há 1 semana. Esse tipo de coisa, irmãos, é perigoso. Porque a verdadeira espiritualidade, ela não está em busca de publicidade. A verdadeira espiritualidade, ela valoriza a comunhão com Deus e pronto. Ela não se preocupa com o que as pessoas vão pensar, ela não quer status, ela não quer transparecer essa ideia, que homem de Deus extraordinário, que homem de oração, e como que ele fala, não. E é por isso que nós temos Jesus se afastando das distrações, sobe ao monte, leva 3 pessoas e ele vai orar. Jesus é este filho que vive em perfeita comunhão com o seu Pai. Por isso que ele ora. E Lucas, como ninguém, vai descrever a vida de oração de Jesus. O tempo inteiro Lucas está dizendo que este Messias é o Messias que vive em profunda comunhão com Deus. Ele ora e talvez nós poderíamos pensar, poxa, ele é Deus, por que ele ora? Se tem alguém que não precisava orar, é Cristo. Ele é Deus, ele resolve as coisas. Ele diz, haja luz, e pronto. Ele dizia, saia dele, está curado. Ele tinha poderes. E nós, irmãos, meros mortais, pecadores, desprovidos de uma natureza santa, nem de longe nós demonstramos a mesma piedade e a mesma dependência. Cristo, como Filho de Deus, ele vive essa comunhão profunda com o seu Pai. Segunda coisa está aí no verso 29. O Filho cuja glória revela a sua natureza divina. Porque veja, meus irmãos, como explicar que o rosto de Jesus e as vestes de Jesus foi se refletindo uma luz absurda, uma brancura que Marcos vai dizer que nenhum lavandeiro, não tem uma 5 a sec, não tem nada que fosse capaz de tornar tão branco como as vestes de Jesus estavam. O texto vai dizer no verso 29 que e aconteceu que enquanto ele orava, é muito bonito isso, né? Lá no batismo, enquanto ele orava, temos aquela manifestação gloriosa. Aqui, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e a roupa dele ficou de um branco brilhante. E eis que 2 homens falavam com ele. Então, notem, meus irmãos, nós temos aqui essa ênfase na transfiguração, como esse desvelamento aqui não é uma mudança da natureza de Jesus. Não, ele era Deus, mas é um trazer para
fora, é um descortinar, é um demonstrar de uma maneira única o que até então não havia acontecido. A aparência do seu rosto se transfigurou e a roupa dele ficou de um branco brilhante. Temos uma mudança aqui na aparência, presta atenção, não na essência, não na natureza. Não na natureza. Ele estava se dando a conhecer que de fato ele é o Filho de Deus, ele é o Messias de Deus, ele é o ungido de Deus, ele é um com o Pai, da mesma essência do Pai, igual em poder, majestade e grandeza, ele é da mesma essência, mas distinto de. Ele é Deus. Ele é Deus encarnado, ele é divino, ele não é um homem com poderes divinos, ele é o próprio Deus. É isso que Lucas está dizendo. Porque outros, até porque muitos vão chegar naquele dia dizendo: Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós curamos, em teu nome nós fizemos. Então não é um homem com poderes divinos, não, ele é o próprio poder de Deus encarnado, ele é o próprio Deus. E esse termo aparência, numa tradução do Antigo Testamento, que a gente chama de Septuaginta, que é uma tradução grega do texto hebraico, os autores usaram aparência para o mesmo termo que aparece para tabernáculo. O termo grego é eidos. Por isso que muitos entendem que Lucas ele está fazendo aqui este compilado de mostrar que o que está acontecendo ali era elementos de que acontecia naquele ambiente da manifestação da glória de Deus, naquele que era conhecido como o tabernáculo. É a mesma palavra que aparece na descrição lá em Êxodo 26, verso 30. O tabernáculo, a aparência do tabernáculo, o modelo do tabernáculo. O termo grego é o mesmo que aparece aqui em Lucas 9, 29, como aparece lá na tradução grega do texto do Antigo Testamento. De modo que o maior desafio de nossas vidas, meus irmãos, é de nos curvar sobre informações que temos na Bíblia sobre quem Jesus é. Esse é o maior desafio da igreja. Quem nós adoramos? Quem é este? Porque a nossa vida, irmãos, ela pode demonstrar que nós não conhecemos realmente a pessoa de Jesus. A nossa vida, ela pode traduzir, ela pode escancarar que nós realmente não temos entendimento sobre quem de fato nós estamos servindo. Não é um chefe, não é um patrão. Não, nós estamos servindo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que tem poder nos céus e na terra, conforme a palavra do Senhor nos ensina. E é por isso que o desafio da igreja é se curvar diante daquilo que a Bíblia diz sobre quem Cristo é. E é tão triste, irmãos, quando a gente percebe que a igreja parece que não se dá conta do descaso que às vezes nós temos para com a pessoa do nosso Redentor. É tão triste nós percebemos como que nos falta o temor, como que nos falta a piedade, como que nos falta a santidade, como que Jesus vai se tornando uma pessoa qualquer na nossa vida. E eu posso dizer isso porque a maneira como nós vivemos, ela revela isso, que Cristo é um qualquer, que Ele não é o Filho de Deus, que Ele não é o próprio Deus. E é por isso, irmãos, que a Bíblia está repleta de versículos que esclarecem que Jesus não era uma pessoa comum, um ser humano normal, com dons e talentos dados por Deus. Nossa, quanta habilidade, quantos talentos Deus deu para essa pessoa. Não! Ele é o Filho de Deus, da mesma essência do Pai, igual em poder, glória e majestade. As pessoas viram que Deus se manifestava, elas ficavam com medo. E nós, sem temor, tratamos como se fosse um qualquer, usando termos como se nós estivéssemos conversando com uma pessoa qualquer. Você já viu algum pastor chamando Deus de você aqui? Você já viu algum pastor chamando Deus do cara lá de cima? Já viu tratamentos assim? Isso a gente faz com pessoas comuns. Eu, você, eles. Com Cristo não. Porque Ele não é uma pessoa qualquer.
Ele não é uma pessoa comum. Ele é Deus encarnado, 100% homem, 100% Deus. Dizer que Jesus é um profeta, dizer que Jesus é um sacerdote, dizer que Jesus é um rei, é muito limitado, irmãos. É muito humano. Mas não traduz de fato a sua essência, a sua natureza, a sua pessoa. Ele é Deus. E nós, às vezes, diminuímos a pessoa dele. O culto que nós prestamos a Deus não revela a grandeza dele. O culto que nós prestamos a Deus revela a grandeza da nossa ambição. Não na grandeza de Deus. Por isso que não tem temor na igreja. Você não vê a igreja com temor diante de Deus. Você vê o povo muito normalzinho diante de Deus. Você vê o povo muito à vontade diante de Deus. Você vê o povo muito sererepe diante de Deus. Mas você não vê o povo quebrantado diante de Deus. Você não vê o povo gemendo. Ser propício a nós, Senhor. Os nossos olhos não revelam a santidade, a grandeza de Deus. Os nossos relacionamentos não revelam a santidade e o nosso temor a Deus. A nossa vida não traduz a compreensão que temos da majestade, da santidade, da divindade da pessoa de quem Cristo é. A igreja fala de um Cristo que ela não conhece, porque não há temor nos nossos corações. E eu não estou falando apenas a respeito daquilo que a gente percebe, eu falo do meu próprio coração, como falta temor, como falta este medo, como falta esse elemento de olhar, meu Deus, não é um ser qualquer, alguém dotado de habilidades, não. É o Filho cuja glória revela a sua natureza divina. Mas não é um medo para nos afastar dele, mas é um medo para amá-lo cada vez mais. Apesar dessa glória, ele veio até nós, ele nos amou, ele se deu por nós. Naquele monte, irmãos, o Filho de Deus é transcendido e a sua verdadeira glória é revelada. Ali os discípulos tiveram um vislumbre sobre, de fato, quem ele é. Ali eles viram, é mais do que a gente imaginava. A gente imaginava que ele tinha poderes. A gente achava que ele era alguém com capacidades extraordinárias, mas vai muito além disso. E Jesus se deu a conhecer de fato quem ele é, o Filho de Deus, o próprio Deus. Terceira coisa, irmãos, está aí do verso 30 ao 34, o Filho que cumpre o verdadeiro êxodo. Presta atenção nessa palavra. O Filho que cumpre o verdadeiro êxodo para libertar o seu povo. Veja bem, temos aqui a ênfase na cruz, na redenção, na glória inseparável do sofrimento. Eu digo que Cristo é o verdadeiro libertador do seu povo. Porque vejam, temos aqui Moisés e Elias, não é? Por que não Abraão, Isaac e Jacó? Por que não Isaías, Jeremias, Ezequiel? Por que Moisés e Elias? E talvez as pessoas perguntam assim, pastor, é uma manifestação espírita que está acontecendo aqui? Essa comunicação dos mortos e com os vivos? O que é isso? Qual que é o propósito dessas duas figuras estarem aqui? Ambos tiveram experiências interessantes de monte, no que diz respeito à morte, ao corpo deles, não é? Mas Lucas não está preocupado aqui com esses detalhes. Lucas não está preocupado em quem dá respostas ao espiritismo. Não, esse não é o propósito desse texto. Não é? O propósito desse texto é de trazer um elemento de representatividade. Agora veja, irmãos, eles aparecem em glória. É Moisés e Elias, em glória. Não num corpo glorificado, que a ressurreição ainda não aconteceu. Por isso que Jesus, ele é o primogênito entre os mortos. É o primeiro que morreu e ressuscitou num corpo glorificado. Ninguém mais.
Por isso que a gente crê que aqueles que morrem, nem todo mundo precisa morrer, ou nem todo mundo vai precisar morrer para experimentar uma transformação. A Bíblia diz que os que morrerem, ou estiverem mortos quando Cristo voltar, serão transformados. Nós, os vivos, os que ficarmos, seremos transformados. Então ninguém precisa morrer para experimentar uma transformação. Mas nós precisamos entender que alguém para entrar na glória precisa ser aperfeiçoado em santidade para entrar lá. Foi o que aconteceu com Moisés e Elias. Não é? E eles aparecem aqui, os representantes da lei e dos profetas. E é interessante porque parece que, de acordo com o texto que lemos de Deuteronômio 18, Moisés é considerado um tipo profético do futuro. Um tipo profético escatológico. Deus vai suscitar entre vocês um profeta semelhante a mim. A ele, vocês devem ouvir. Então havia essa compreensão de que alguém maior haveria de surgir. Então Jesus, ele cumpre esta profecia. E é interessante também, porque se você ler em Malaquias, capítulo 4, verso 4 e 6, essas duas figuras aparecem, Moisés e Elias. Está lá em Malaquias, capítulo 4, verso 4 e 6. Ali, Moisés e Elias são mencionados. As instruções de Moisés, elas deveriam ser lembradas. E Elias é apresentado como o profeta que volta o coração das pessoas para o arrependimento no dia de Yahvé. Então veja, estas figuras foram profetizadas, foram proferidas, não é? E aqui então Lucas está dizendo, gente, vamos olhar com calma. Vocês conhecem o Antigo Testamento? Essas figuras aparecem no Antigo Testamento. O texto de Deuteronômio diz que um profeta maior vai surgir. O texto de Malaquias fala que Moisés e Elias são mencionados. Como que eles vão aparecer? A que fim? A que propósito? Temos aqui certamente, irmãos, uma manifestação única destas figuras, não é? Porque havia um propósito escatológico, profético, que estava se cumprindo. Jesus é o cumpridor das profecias bíblicas. É isso que Lucas está dizendo. Quem é Jesus? Ele é o Messias que cumpre as profecias que a respeito dele haviam sido ditas. E Moisés e Elias estão ali para confirmar que de fato ele é esta pessoa. A aparição de Moisés e Elias na narrativa da transfiguração possivelmente visa lembrar o povo deste papel profético deles como preparadores. E em conjunto do último profeta que estava por vir. E é isso que está acontecendo aqui. E é por isso que a gente vê muita semelhança entre o que acontece no monte com aquelas figuras. Moisés e Elias haviam se encontrado com Deus em um monte. A crença judaica esperava que esses dois líderes do passado fizessem parte do cenário escatológico. Isso está acontecendo aqui. A presença de ambos confirma ou confirmava que Jesus de fato ele era o Messias. Agora, qual que é a pauta da conversa? É só Lucas que diz qual era a pauta do diálogo. E não falo por quanto tempo durou, não. Mas veja, o texto vai dizer que não temos informação sobre a duração, mas temos informação sobre a pauta que está sendo tratada aqui. Eles falavam com Jesus a respeito da sua partida. É interessante isso, né? Porque veja, verso de número 32, Pedro, verso 31, que apareceram em glória e falavam da morte de Jesus que ele estava para cumprir em Jerusalém. Agora veja, meus irmãos, a expressão que aí aparece para partida, ela é literalmente o êxodos. É o termo que aparece aí. É o êxodos de Cristo. Por que Lucas está falando a respeito disso? Veja, ele está falando desta morte, ele está falando daquilo que Jesus haveria de cumprir, mas eu quero chamar a sua atenção que o uso desta palavra na presença de alguém que sabia muito bem o que foi o êxodo do povo de Israel, né? Quem foi Moisés nessa questão do êxodo. E aqui então nós temos essa informação a respeito da missão de Jesus, que envolve cruz, que envolve morte, que envolve ressurreição. Agora presta atenção, o êxodo do Antigo Testamento foi um evento fundamental do quê? Da redenção do povo de Israel no Antigo Testamento. Muitas associações são feitas a respeito deste êxodo, né? E do que ele significou e significa.
Então o êxodo do Egito foi um evento fundamental da redenção e formação de Israel em um povo e nação. Presta atenção nessa informação. Então o êxodo é um divisor de águas na história daquele povo. Lucas está dizendo que um novo êxodo, porque aquele lá de trás apontava para este agora. Aquele êxodo do Antigo Testamento era uma prefiguração deste êxodo que vai acontecer. E é por isso que ele deve ser entendido como uma prefiguração da paixão de Jesus, por meio do qual ou da qual ele vai redimir as pessoas do poder do pecado e vai transformá-los numa igreja, um novo povo. Percebe como que as coisas elas vão se encaixando? Percebe como que as coisas elas vão se completando? E é por isso que quando Pedro percebeu que Moisés e Elias estavam deixando aquele ambiente, ele teve a brilhante ideia de querer perpetuar aquela experiência. Ele disse: Senhor, não vamos sair daqui não. Vamos permanecer. Vamos fazer 3 tendas. A gente pode ficar no templo aqui mesmo, não tem problema não. Mas o Senhor, Moisés e Elias, não. Parece que Pedro queria uma glória sem cruz. Uma glória sem cruz. Jesus tinha falado que ele ia morrer no texto anterior, e diante daquela manifestação, ele fica tão ali abismado que ele quer prolongar aquela experiência, e ele diz: façamos 3 tendas. E a palavra tenda aqui, irmãos, é a palavra usada para tabernáculo, lá na Septuaginta. Após testemunhar a glória de Jesus e ser lembrado da glória que encheu o tabernáculo após a sua conclusão por Moisés, parece que Pedro tem essa referência do que era o tabernáculo, e ele está tendo isso aqui em mente. Façamos 3 tendas. A glória de Deus está descendo. Ele está tendo uma experiência extraordinária. Então Lucas está amarrando a sua narrativa da transfiguração. Presta atenção. A imagem do tabernáculo, para significar que a glória de Deus que enchia o tabernáculo, conforme Êxodo 40, e o templo, ela prefigura a glória de Deus na transfiguração de Jesus, e é cumprida nele. Então tudo aquilo que acontecia lá apontava para isto aqui. Aquele que é a palavra tornou-se carne e vive entre nós. Aí você entra numa igreja, você tem a Arca da Aliança, você tem um candelabro, você tem pessoas que se dizem pastores com chofar, tocando não sei o quê, trazendo todos estes elementos que eram apenas sombra daquilo que Cristo é. Percebe como que a igreja desfaz da pessoa do seu Cristo? Percebe como que a igreja maltrata o seu Cristo? Percebe como que a igreja às vezes trata com descaso a supremacia e a suficiência de Cristo? Tudo aquilo se cumpria nele. Apontava para ele. Não era para encantar as pessoas apenas, era para apontar para a pessoa do Filho de Deus. E para terminar, o Filho que é a revelação final. Presta atenção. O Filho que é a revelação final de Deus, e é por isso que ele deve ser ouvido. Olha o que diz o verso 35 e 36. E dela veio uma voz que dizia, lembra do texto lá de Êxodo 24? Tem nuvem, tem voz, o povo ficou assim, cheio de temor, e dela veio uma voz que dizia: este é o meu filho amado. Só que aqui acrescenta: o meu eleito. Escutem o que ele diz. Na sua tradução aí, que deve ser a Ara, diz: ouçam-no, ou a ele ouvir. Agora veja, irmãos, olha que coisa bonita. Autoridade, revelação e obediência. Este é o meu filho, meu eleito. Escutem o que ele diz. Na declaração de Lucas 3, Deus chama Jesus de seu filho amado. Agora ele é o filho eleito de Deus. E uma ordem acrescentada nessa manifestação: ouçam-no. Lembra do texto de Deuteronômio? Deus vai levantar um profeta no meio de vocês, semelhante a mim, a ele. Vocês devem fazer o quê? Ouçam-no. Parece que o Lucas está pegando aqui, quase que colocando do ladinho aqui. Vamos ler Deuteronômio 18. Pá! Não está muito semelhante, são manifestações, são cumprimentos das profecias bíblicas a respeito de Jesus. Está lá em Deuteronômio 18, 15. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Deus está falando isso aqui a respeito de quem? Do Cristo, do seu Filho.
Jesus ocupa o lugar de Moisés, contudo, o elemento central dessa declaração é a identificação de Jesus, não como alguém maior do que Moisés. Lucas está dizendo que Jesus, ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Que coisa extraordinária, irmãos. Temos uma declaração de Deus sobre quem Jesus é e temos também uma ordem de Deus para os discípulos de Jesus. O que a gente faz? O que a gente deve saber sobre Jesus? Ele é o Filho de Deus. Agora a pergunta é, o que a gente faz em relação a isso? Vamos obedecer? Vamos ouvir a sua voz? Vamos levar em consideração a sua revelação? Vamos levar em consideração que Ele é de fato a revelação maior, final, cabal de Deus? Ou será que a igreja vai ser eternamente infantilizada em busca de novas e outras revelações? Ou será que nós vamos tratar a pessoa de Jesus como sendo aquele que de fato plenificou toda a revelação de Deus e ela nos basta? Deus nos fala através do seu Filho. E aqui, irmãos, não é usar o Filho para trazer elementos de novas revelações, não. Mas é de ver nele a revelação final e cabal de Deus. E a igreja não se contenta com isso. E a igreja não gosta disso. Por isso que a igreja gosta do místico. Por isso que a igreja gosta do entretenimento. Por isso que a igreja gosta da falsidade. Por isso que a igreja gosta do elemento da sobrenaturalidade. Porque Cristo não é suficiente para o povo. A palavra de Deus não basta. Queremos novas. Queremos pecadores dizendo que possuem, quando não possuem, quando não têm, quando não podem, quando são falsos. Mas a igreja gosta do falso. Por isso que a gente ama a China, que a gente gosta da pirataria. A gente não gosta do verdadeiro, a gente gosta da China. A gente gosta da imitação. A gente não gosta do original. Porque parece, se passa como, engana muito bem, mas não é verdadeiro. Assim é a revelação. A gente não quer o verdadeiro. A gente quer o falso. A gente quer a imitação. É por isso, irmãos, que a gente vê um país como o nosso, com tanta gente dizendo que crê em Deus, mas o mundo, nosso país não muda. Temos os piores políticos, e os piores políticos representam quem? O povo. O povo que é comprado, o povo que é vendido, o povo que é manipulado. Meus irmãos, se a igreja se contentasse com aquilo que Deus diz, esse é o meu filho, ouçam o meu filho, mas a gente não ouve, a gente não quer. Deus diz que a gente tem que odiar o pecado, se afastar do pecado, mas o que é o pecado na nossa vida? A Bíblia diz que Deus quer que nós vivamos em santidade, mas o que a gente faz da nossa vida? Relativizamos as coisas, normatizamos as coisas, não obedecemos o Filho de Deus, não amamos o Filho de Deus, não amamos a revelação de Deus. Eu posso dizer, irmãos, quanto tempo a gente gasta na semana lendo a palavra, ouvindo a palavra. Tem tempo não, pastor, o que nós mais temos é tempo, irmão. A ele ouvir. Termina, irmãos, o texto vai dizer assim, a transfiguração termina em solidão e silêncio. A palavra de Deus não é mais ouvida, mas o Filho de Deus ainda está com os discípulos. E diz o texto que eles ficaram calados. Olha que interessante isso, né?
Ao invés deles descerem assim, todo mundo, nossa, rapaz, não vejo a hora de contar isso aqui. Meu Deus do céu, uma experiência como essa. Afinal de contas, só nós, olha para você ver, nós somos os queridinhos de Jesus aqui. Pedro, Tiago e João. Assim, os outros não viram, rapaz. Vamos descer, vamos propagar isso, vamos contar para todo mundo. Vamos tornar sério o nosso nome aqui, porque afinal de contas, nós tivemos uma experiência extraordinária. Ficaram calados por muitos dias. Se você ler o texto de 2 Pedro, eu não vou ler não, porque o tempo já se foi. 2 Pedro 1, 16 a 21, Pedro vai falar dessa experiência aqui. Você pode colocar em 2 Pedro, capítulo 1, verso 16 e 21, ele vai dizer, graças a Deus que não ficou calado. Ele contou do que viu naquele monte. Deixa aqui 3 aplicações, irmãos, para nós. Primeiro, em Jesus, não temos apenas respostas para os dilemas da alma humana, mas temos redenção. Jesus não nos oferece apenas esclarecimento. Não. Jesus oferece libertação por meio da cruz. E é por isso que oferecer resposta sem redenção é não fazer justiça à pessoa de Jesus. Ele tem mais do que resposta, ele tem salvação, perdão de pecados, transformação de vida. Segunda coisa, irmãos, não há glória sem cruz, nem discipulado sem renúncia. Não tem como falar de Cristo sem falar de discipulado, e não tem como falar de discipulado sem falar de Cristo. Moisés e Elias aparecem ali falando com ele, você vai para Jerusalém, você vai morrer. E o que é que os discípulos de Jesus têm que esperar dessa vida, irmãos? Não há redenção sem cruz, não há discipulado sem cruz. E é por isso que essa passagem traz implicações tanto para a cristologia quanto para o discipulado. Não se pode desvincular a pessoa de Jesus e seu sofrimento das pessoas dos discípulos e o custo do discipulado. A gente quer a glória, mas a gente não quer a cruz. Mas isso não pode, não tem como. Termino. As maiores revelações de Deus não nos tornam barulhentos. As maiores revelações de Deus não nos tornam barulhentos sobre nós mesmos, mas silenciosos diante da sua glória. Presta atenção. Não faça da sua experiência com Cristo um trampolim para a autopromoção. Não use a pessoa de Jesus para falar de si mesmo. Não use a pessoa de Jesus para exaltar a si mesmo. Não use a sua experiência em Cristo para se autopromover. Não use aquilo que Deus lhe deu em Cristo como mecanismo de notoriedade, publicidade e ascensão espiritual. Eu creio, irmãos, que quanto maior a experiência com Deus, menores serão as nossas palavras. Quanto mais entendimento tivermos sobre Deus, menores serão as palavras ditas sobre nós mesmos. Quanto mais cheios de Deus, mais vazios de nós mesmos. E às vezes a gente ouve tudo o contrário. A gente fala da experiência, para que ela nos engrandeça. E que as pessoas nos glorifiquem. E fiquem encantadas com o tipo de pessoa somos nós. Diante da manifestação daquela glória, silêncio. Desceram calados. E aí, como é que foi lá em cima? Ninguém contou nada. A gente não aguenta um arrepio, que a gente já está postando tudo. Vamos orar? Esquema de pé. Querido Deus, dá-nos a bênção, Senhor, de compreender essas verdades tão belas, que confirmavam que Jesus não era alguém qualquer, era o Filho de Deus, era o próprio Deus. Dá-nos a bênção, Senhor Deus, de modo que quanto mais a gente conheça sobre a pessoa de Jesus, que nós possamos amá-lo cada vez mais. Falta temor em nossos corações, Senhor. Falta amor, falta fervor, falta devoção.
Em nome de Jesus, ó Deus, te pedimos que o Senhor de fato possa trazer um avivamento, mas um avivamento que não venha trazer barulho, mas vidas transformadas, vidas centradas na pessoa de Jesus, corações quebrantados, crentes fervorosos, piedosos, que amam o Senhor, que vivem na contramão, Senhor, dessa cultura libertária que nós temos diante de nós. Oramos, ó Deus, para que do menor ao maior, que haja temor, Senhor, que haja amor, tem misericórdia de nós. Cristo se transfigurou diante de Pedro, Tiago e João, e nós temos a informação do que aconteceu, de modo que todos nós podemos, ó Deus, tomar conhecimento do que aconteceu naquele monte. E que isso, Senhor, possa realmente gerar no coração de todos aquilo que o Senhor espera, aquilo que o Senhor pode fazer. Uma igreja santa, uma igreja zelosa, uma igreja piedosa, uma igreja cristocêntrica, uma igreja, Senhor, que não quer viver para agradar o mundo, mas que quer viver para agradar o Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, nós te pedimos, nos livre do mundanismo, nos livre, Senhor Deus, da relativização da verdade, da piedade. Oramos, ó Deus, por uma igreja pura, por uma igreja santa. Oramos, ó Deus, por uma igreja cristocêntrica. Oramos por um povo piedoso, um povo que te ama, Senhor Deus, que honra o Senhor não com os lábios, cujo coração esteja longe do Senhor, mas um povo que te honra e que te adora em espírito e em verdade. No nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Queridos irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o eterno amor de Deus, nosso Pai, e as capacitações e consolações do Santo Espírito estejam com todos e com toda a igreja de Jesus, hoje e sempre. Amém e amém.